Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero tratar com vocês aí as questões das terapias. Então, ao longo de mais de um ano eu venho fazendo um acompanhamento terapêutico, né, acompanhada ali de uma psicóloga, e hoje eu quero trazer para vocês as questões daquilo que eu tenho vivido, as descobertas que eu tenho tido através disso, e também os meus pareceres, né, aquilo que eu levo como conclusão de todo esse acontecimento. Uns anos atrás, pouco mais de um ano atrás, eu estava passando por algumas questões assim, mais voltadas mesmo para o emocional, algumas dúvidas profissionais, dúvidas, questões emocionais também. E eu queria me conhecer um pouco mais, eu já estava no processo de descoberta, mas eu queria algo ali que pudesse me ajudar, me direcionar no caminho a seguir. E foi aí onde eu comecei a cogitar fazer terapia. Eu sempre trabalhei, eu trabalho há alguns anos no meio de psicólogos já, né, não diretamente, mas são ali companheiros de trabalho. E eu sempre admirei muito a psicologia, né? Se eu não tivesse a minha profissão antes, a minha vontade era de fazer psicologia também. E ali eles sempre me indicaram, né? Vai fazer terapia, vai fazer terapia. E eu comecei a fazer, tem pouco mais de um ano. E durante esse processo meu da terapia, eu fui descobrindo muitas coisas, mas eu também fui me autodesenvolvendo. As pessoas têm hoje o pensamento de que para você fazer a terapia, você precisa ter alguma patologia, alguma neurodivergência, alguma questão associada, e não foi o meu caso. Então a terapia eu comecei a fazer de fato para o meu desenvolvimento, naquilo que poderia me ajudar dentro do meu contexto de vida, do que eu estava vivendo antes e agora também, porque eu sigo em terapia. E foi um processo muito conhecedor, sabe? Foi um processo de grandes descobertas. Então, quando eu comecei a terapia, como eu já falei aqui pra vocês, eu não tinha questões emocionais sérias. Então, não tenho quadro depressivo, algum tipo de hiperatividade, alguma neurodivergência, nada. Algum trauma que eu sofri, nada relacionado a isso. Mas no decorrer da terapia, eu comecei a perceber que muitas coisas que eu tinha vivido no meu passado, principalmente na minha infância, colaboraram muito para a forma como eu lido e vivo a minha vida hoje. E algumas das questões do meu passado, por exemplo, a parte escolar, era algo que eu tinha muita dificuldade na infância e isso me gerou problemas até os dias de hoje. Eu tive uma professora muito abusiva, enfim, e eu percebi com a terapia que algumas das questões que eu tinha hoje com relação aos estudos veio dessa raiz de lá de trás. Aí, ao longo desse tempo que eu fui fazendo terapia, a gente começa a descobrir muitas coisas. E uma dessas descobertas é que a gente é muito mais capaz de fazer determinadas coisas que a gente achava que não era possível fazer. Ao longo desse tempo, eu tomei várias decisões ou deixei de fazer coisas que eu queria fazer por eu conseguir olhar para a minha vida hoje com um contexto mais aprofundado. Então, quando você busca se autodescobrir e você usa da terapia como uma ferramenta para te ajudar nesse processo, com um bom terapeuta, como foi o meu caso também, que minha terapeuta é sensacional, você começa a se conhecer mais. Dentro desse contexto, é muito interessante o quanto a gente se desenvolve. Hoje eu vejo que mais de um ano depois de terapia, eu tenho um desenvolvimento muito interessante. Por quê? Porque eu fiz muitas coisas que eu achava que eu não poderia fazer. Ou que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu nunca tive a coragem. Como o canal, por exemplo, é uma das questões que eu trabalhei aí durante um bom tempo, até criar coragem para de fato começar a postar vídeo aqui nessa plataforma. E dentro desse contexto também das terapias, eu vejo muitas pessoas com um tabu muito negativo referente à religiosidade, né? Eu, como cristã também, eu falo que a terapia para mim tem sido uma ferramenta maravilhosa. Eu não tenho nenhuma questão assim séria, né? Algum quadro de problema de saúde, alguma questão mental mesmo, as doenças da mente, digamos assim, para poder lidar. Mas eu sei que tem pessoas que têm e precisam fazer terapia por causa disso. E se esse é o seu caso, faça. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Isso aí a terapia também me ensinou. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Se você precisar de ajuda, busque por ajuda sim. Se você não se sente bem, não se sente confortável, busque ajuda sim na situação atual do que você está vivendo. Não há um problema nisso.
E eu vejo também a dificuldade de conseguir correlacionar ali com a religião, né? Então, porque é falta de Deus, é falta do Senhor. Eu acredito que a gente não pode tomar o lugar do Senhor na nossa vida colocando um terapeuta à frente da soberania de Deus sobre nós, né? À frente da palavra. Mas eu acredito sim que o psicólogo, como um terapeuta ali, uma profissão ali instruída, ali dada pelo Senhor, também pode ter grandes efeitos no nosso meio, de nos ajudar no autodesenvolvimento. Então busque ajuda se você sente necessidade, mas se você não sente a necessidade em questão de saúde, mas você sente uma necessidade em questão de autoconhecimento, de compreender melhor as suas emoções, busque ajuda. Porque para mim fez uma grande diferença. Eu me sinto hoje uma pessoa muito mais instruída emocionalmente. Eu consigo compreender melhor as minhas emoções, compreender o porquê eu estou com essas emoções e saber melhor a melhor maneira de lidar com elas. Então, às vezes, a melhor maneira que eu lido é pensando, refletindo sobre aquilo e chegando numa conclusão. Outras vezes eu sei que é um momento passageiro por alguma questão hormonal também, dentro do ciclo ali da mulher, né, de como funciona. Então, hoje em dia, são características que eu consigo correlacionar, que eu consigo compreender que antes eu não tinha essa compreensão. E eu incentivo você também, se você é uma pessoa que tem um interesse em fazer terapia, eu não vejo problemas, muito pelo contrário, eu vejo grandes benefícios, como eu fui muito beneficiada por isso. Hoje foi um vídeo mais comunicativo, explicando para vocês sobre esse meu processo como terapeuta, algo que eu indico, algo que eu gosto. E eu espero que esse vídeo de alguma forma também possa ajudar você. Por hoje é isso. Tchau.